Olá a todos, sejam muito bem-vindos a este vídeo. Neste vídeo eu vou estar resolvendo aí a questão 1.4 do livro do Ripley, Resistência dos Materiais, e a sétima edição. Bom, na questão ele diz: o dispositivo mostrado na figura sustenta uma força de 80 newtons, aqui na ponta, né? Determine as cargas internas resultantes que agem sobre a seção no ponto A. Então temos aqui o ponto A e ele pede para a gente determinar as cargas internas nesta seção. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai desenhar o diagrama do corpo livre, né? Com essa seção já cortada. E pessoal, lembrando, né, que quando a gente for seccionar essa seção nesse ponto A, a gente vai seccionar aí a 90 graus, porque aí as cargas internas elas vão estar perpendicular, né, à minha seção transversal. Então lembrando que sempre a seção transversal ela é seccionada aí a 90 graus. Então a gente vai desenhar o diagrama do corpo livre com essa carga de 80 newtons aplicada, essas distâncias e os ângulos que ele deu aí, que ele nos fornece, porque através desses ângulos a gente vai conseguir aí resolver as componentes devido a essa carga de 80 newtons que é aplicada aqui nesse dispositivo. Bom, pessoal, eu tenho desenhado aí no quadro o diagrama de corpo livre do nosso dispositivo mecânico apresentado na questão. E a gente pode ver aí que eu tracei, né, a seção transversal no ponto A e temos aí as cargas internas resultantes. Uma carga paralela à nossa seção transversal e uma carga perpendicular. Perpendicular, que é o esforço normal, e a paralela, que é a tensão de cisalhamento ou esforço cortante. E temos também aí o momento fletor. E como a gente tem essa carga de 80 newtons, que é a carga externa que está aplicada, e é essa carga externa que vai resultar nessas reações internas dentro do nosso dispositivo, no ponto A, então nós temos que decompor essa carga no eixo horizontal e no eixo vertical, ou aliás, no eixo paralelo e no eixo perpendicular do nosso dispositivo. Então a gente vê aqui que o eixo horizontal, na verdade a gente vai adotar aí dois eixos, né? Dois eixos. Um eixo nessa direção que vamos chamar de x', que está na mesma direção aí do eixo da nossa peça, e o eixo y', né? Que é perpendicular ao eixo da nossa peça. Então aqui a gente tem uma força de 80 newtons e nós vamos decompor essa força de 80 newtons na direção de x' e na direção de y'. Então a gente vê aqui que o eixo x' ele está a 30 graus da horizontal aqui. Então 30 graus aqui. E se a gente observar, se a gente traçar uma paralela aqui nesse ponto onde está aplicado a nossa carga de 80 newtons, a gente pode observar que é esse ponto aqui, né? Eu vou redesenhar a carga aqui, 80 newtons, e ela está sendo aplicada aqui, né? Então o eixo passa aqui, o eixo X passa aqui, e a gente pode observar aqui, que pela correspondência de ângulos, né? Ângulos externos, ângulos internos, a gente pode observar que esse ângulo aqui é o mesmo desse, 30 graus. Então, se aqui é 30, aqui é 45, então esse ângulo que falta aqui só pode ser 15 graus, que aí forma o ângulo de 90 graus, né? Então temos aí 90 graus. Então, como a gente vai decompor 80 newtons na direção de x' e na direção de y', então a gente vai decompor ele em relação ao ângulo de 15 graus. Então vamos decompor nessa direção e vamos decompor na direção de y'. Então, quando a gente for vamos decompor, né? Decompondo na direção de 15 graus, então vai ser fx, eu vou chamar, vai ser 80 vezes, como a gente está decompondo na direção do ângulo, vai ser cosseno. Então lembre-se sempre, toda vez que você for decompor uma força, que ela for na direção do ângulo, cosseno, ou seja, com o ângulo.
com o ângulo cosseno, sem o ângulo seno, entendeu? Com o ângulo, ó, estou decompondo ela na direção do ângulo. Então, com o ângulo cosseno. Quando eu vou decompor ela na direção de y', ela vai vir para cá. Então, vai ser sem o ângulo. Então, seno. Deixa eu desenhar aqui. Eu vou decompor ela aqui. Então, vai ser FY'. E quando eu decomponho aqui, vai ser FX'. Então, o nosso FX' vai ser 80 vezes o cosseno de 15 graus. E o FY' vai ser 80, e como eu falei, né, sendo o ângulo, seno de 15 graus. Bom, já temos aí as componentes, né, paralela e perpendicular, aí a nossa seção transversal. E a gente vai aplicar agora somente as equações de equilíbrio para determinar as cargas internas, que no caso para a gente determinar aí a carga paralela e a carga perpendicular, que é a tensão normal e a tensão de cisalhamento. Então, fazendo somatória das forças na direção de x' igual a zero, nós vamos ter aí 80 cosseno de 15 graus, no caso é negativo, né? Menos 80 vezes cosseno de 15 graus, mais a carga interna normal da seção. Isso igual a zero. Logo, o esforço normal vai ser igual. Aí a gente vai fazer aí 80 vezes o cosseno de 15. 80 vezes o cosseno de 15 a gente obtém aí uma carga de 77,3 newtons. Então essa aqui é a resultante normal interna neste ponto. E agora para determinar a carga paralela, né, que é a tensão de cisalhamento, VA, a gente vai fazer aí também o equilíbrio das forças. Então a somatória das forças na direção de y igual a zero, a gente obtém aí também negativa, menos 80 vezes o seno de 15 graus, mais, tá positivo, tensão de cisalhamento VA igual a zero. Logo, o nosso VA vai ser seno de 15 vezes 80. Então vamos obter aí um valor de 20,7 newtons. Então temos aí as cargas internas normal e paralela à seção. Bom pessoal, eu apaguei aí o quadro porque agora nós vamos determinar o momento fletor que age aqui nesse ponto devido a essa carga. Então vamos observar uma coisa, nesse caso aqui a gente vai decompor a força de 80 newtons perpendicular e paralela, porque a gente, lembrando, né, que o momento fletor ele é a resultante da carga aplicada perpendicularmente ao eixo seccionado. Então nós vamos ter uma carga perpendicular àquele eixo, que está a uma distância perpendicular àquela seção. Então, essa força de 80 newtons, a gente vai decompor ela na direção de y mesmo, porque aí, ó, a gente tem, quando a gente decompõe ela para cá, a gente vai ter essa distância. Não importa se a seção está assim, inclinada. O momento causado vai ser o mesmo. O momento que vai causar aqui, essa seção vai ser o mesmo. Então nós podemos observar que essa força de 80 newtons, ela vai causar aí um momento nesse ponto. Essa força de 80 newtons nessa direção, né? A componente dela nessa direção de y, ela vai causar um momento nesse ponto, porque nós podemos ver que nós temos aí uma distância paralela, perpendicular à nossa seção lá. E quando a gente vai decompor aí esses 80 newtons na direção de x,
a gente vai ter 0,1, que é essa distância, mais essa outra distância aqui, que é como eu falei. Aqui a gente pode obter aí um triângulo. Um triângulo retângulo. 0,3 metros. Aqui eu vou chamar de B. E essa distância aqui eu vou chamar de A. Essa distância de A, que é essa daqui, né? Dá pra vocês enxergarem. Essa distância aqui, A. E essa distância aqui. Então nós vamos ter que decompor aí essa força. Então Fy vai ser 80, lembrando, né, com o ângulo cosseno de 45. E Fx, né, Fx que vai também causar um momento aí na nossa seção, vai ser 80, então sem o ângulo, seno de 45 graus. A gente sabe aqui que esse ângulo é de 30 graus. Logo, B vai ser a componente dessa distância, esse cateto aqui, né, do triângulo retângulo. Então, esse cateto ele vai ser a componente de 0,3 na direção do ângulo. Então, 0,3 cosseno de 30 graus. E o A aqui vai ser a componente, né, na direção vertical. Então, vai ser 0,3 vezes o seno de 30 graus. Bom, então a gente já tem essa distância aqui e temos essa distância aqui, né? Essas duas distâncias. Então a gente já pode aí calcular o momento causado ali naquele ponto, naquela seção, no ponto A. Então a gente aplica aí a somatória das forças, o equilíbrio de forças, né, o equilíbrio de momento estático igual a zero. Vamos adotar o sentido anti-horário positivo. Então, nós temos aí a força de 80 newtons. Então, ela vai estar aplicada aqui. E a distância ao eixo vai ser B. Então, vamos ter Fy vezes essa distância, que no caso é 0,3 vezes o cosseno de 30. E a outra componente que também vai causar um momento ali no nosso ponto, na nossa seção em A, vai ser a Fx. Então, Fx aqui vezes essa distância. Então, no caso, Fy deu positivo, isso mesmo, né? Que ela vai causar um momento no sentido anti-horário. Já Fx não, Fx vai ser no sentido horário. Então, vai ser Fx vezes essa distância, que é A mais 0,1. Então, 0,1 e A. Então, menos Fx menos Fx vezes, né, que o momento ele vai ser a carga aplicada vezes a distância. Então, vai ser Fx vezes, no caso, A, que é 0,3 vezes seno de 30, mais 0,1 metro. Então, agora a gente pode subir, e faltou também um momento, né? Mais MA igual a zero. Mais MA igual a zero. Então, agora a gente substitui aí os valores de Fx e Fy. Fy é 80 vezes o cosseno de 45 vezes 0,3 vezes o cosseno de 30. Menos o Fx, que é 80 vezes o seno de 45 vezes 0,3 vezes o seno de 30 mais 0,1 mais, eu vou colocar aqui embaixo, mais o momento no ponto A igual a zero. Eu vou só apagar aqui esse Fy e Fx para a gente não ficar muito poluído.